Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus, nos bons espíritos que nos amam e nos auxiliam a todo momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos com esse desejo sincero de aprender. Amigo Jesus, nós estamos agradecidos pelo seu amor e te pedimos, Senhor, auxiliai-nos, protegei-nos e guardai-nos para que nós possamos utilizar o nosso desejo em favor do bem. Agradecemos, Senhor, por esse grupo maravilhoso que nos abriga, pedindo ao Senhor que possa nortear os nossos estudos da noite de hoje, trazendo as intuições, os bons pensamentos, as palavras adequadas para a Ana, para que ela possa nos guiar através desses novos ensinamentos. E te pedimos, Senhor, também a presença amiga dos bons espíritos, amigos de luz, que têm interesse do nosso progresso, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cláudia. Interessante você falar, né, da palavra. Hoje a gente vai estar falando sobre esse capítulo que chama Sopro, né? E aí a coisa que eu fiquei, que mexeu comigo foi quando ele começa a falar do sopro como uma ferramenta de cura para as pessoas, não só para os desencarnados, mas também para os encarnados, né? É uma coisa bacana da gente entender, mas se a gente for pensar, por exemplo, isso que você fez, Cláudia, fazer essa prece, né? Essa prece em que cada palavra estava impregnada de amor. Quantas vezes a gente encontra com pessoas e a gente tá triste, tá preocupado, tá com problema, e às vezes só daquela pessoa chegar perto da gente e falar alguma coisinha, ou muitas vezes a pessoa não precisa nem falar, ela só escuta o que a gente está falando, a gente já se sente bem. Outro exemplo é quando a gente recebe um abraço ou um beijo, né? Quantas vezes a gente está tão sedento com aquela transfusão de energia e aí de repente a gente recebe e se sente melhor. Quando eu vi o sopro, eu fiquei pensando nos meus filhos, né? Quantas vezes faz o dodói para todas nós que somos mães, que vai lá, dá o beijo, e de alguma forma o beijo que a gente dá, beijo de mãe, é mágico, né? E dá uma sopradinha e melhora. Então é a gente ter essa consciência de que tudo que a gente estiver fazendo, seja pensando, seja soprando, seja falando, seja tocando, a gente tem esse poder de cura, né? E um dia a gente vai ter esse poder num nível semelhante ao de Jesus. É claro que isso vai depender da nossa evolução, da nossa reforma íntima, né? Mas lá no plano espiritual, isso usando como um recurso médico para cura. Tá? Então, ele compara, inclusive, ao passe, da mesma forma que a gente faz a doação de ectoplasma, né? Na hora do passe, a mesma coisa acontece com o sopro. E para quem é médio vidente, sabe que a doação do ectoplasma, né, que é nosso magnetismo animal, que vai ajudar a reconstruir, reorganizar as células, né, o aparelho físico da pessoa que está recebendo o passe, normalmente sai pelos buracos da gente, né? Então sai pela boca, sai pela orelha, né? Então, aí de novo, o sopro a gente vendo aí como parte aí de um processo curativo semelhante ao passe. Então, e ele deixa claro que apesar da gente ainda não saber dessa técnica de uma forma cientificamente comprovada, que um dia a gente vai saber, né? E aí, e talvez até não seja comprovada, o próximo slide que a gente vai ver é por causa dos pré-requisitos que são necessários para que possa haver essa cura, né? Que é uma
uma qualidade moral muito alta. E aí ele cita o exemplo de Jesus. Jesus curou tocando, Jesus curou olhando. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas se curavam só de passar pela sombra de Jesus. Ele usou cuspe, ele usou lama, ele usou diferentes formas. E talvez a mensagem aqui é esse poder curador tá mais de dentro para fora do que qualquer outra coisa. De saber que a intenção, a fé, de não só quem está doando, mas também de quem está recebendo, é um fator primordial para que dê certo, né? E aí ele continua, que é esse pré-requisito que eu estava comentando com vocês, que o homem tem o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, a abstenção do mal e a mente reta interessada em auxiliar. Bom, a primeira parte, né? Falando do que entra pela boca, o que de fora para dentro, a importância da gente prestar atenção. Como é que a gente está, que tipo de informação, né? Tratando a alimentação como informação, e eu posso dizer isso por experiência de médico falando para mim, né? Do tanto que eu tenho que prestar atenção em relação ao que eu como. E eles comparam a medicina integrativa, que anda aí de mãos dadas com a medicina tradicional, tratando comida, alimento, como informação. Então, qual é o tipo de informação que eu estou colocando para dentro de mim, né? Então, seja o alimento, quanto seja o líquido, quanto seja se eu estou fumando, se eu estou usando droga, tudo isso vai estar contando para a qualidade e a saúde do meu corpo, né? E a gente sabe disso, a gente vê coisas tão óbvias, né? Então, gente que tem a sensibilidade a glúten, que não consegue digerir lactose, que não pode comer ovo, não pode tomar leite. Isso tudo já é comprovado, né? Para quem já fez exame de alergia, sabe que a gente toma aí 160 vacinas diferentes para ver que tipo de alergia que a gente tem, né? Então, quer dizer, isso já é comprovado, que essa informação que está entrando dentro do nosso corpo vai alterar todo o equilíbrio do nosso sistema aí. A outra coisa que ele fala, que chama a nossa atenção, não é o que entra, é o que sai. Então, a qualidade das palavras que eu uso, a qualidade dos pensamentos que eu uso, que eu tenho, né? Então, olha só. Então, se eu sou uma pessoa que o tempo inteiro eu estou reclamando, que o tempo inteiro eu estou blasfemando, usando palavrões, usando metáforas pesadas, eu estou me envenenando e eu não posso. Eu vou estar envenenando o outro se eu estiver fazendo esse sopro curador também. Abstenção do mal. E aí ele tá passando, então, do que entra pela boca, do que sai pela boca, para os nossos atos, né? Os nossos atos que normalmente são reflexos dos nossos pensamentos, né? Então, a gente pensa, a gente sente, a gente faz. Então, ele tá conectando todo o ecossistema do nosso comportamento aí nesse capítulo, a importância. E aí, quando a gente pensa nisso, qual é a resposta? A resposta é a reforma íntima. Né? Então, ele está lembrando a gente da lição de Jesus do orar e vigiar. O porquê? Porque a hora que a gente está orando, a gente está focando aí na ligação com o plano superior, com o plano maior, e quando a gente está vigiando, a gente está atento ao nosso comportamento, ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, ao que eu estou falando, e eu consigo corrigir isso, né? E aí ele comenta ainda mais que esse sopro, ele pode acalmar, ele pode revigorar, ele pode estimular, ele pode curar. Já imaginou que coisa linda, né? Quando a gente tiver essa
pureza de alma tão grande em que a gente pode, a esse ponto, né, curar as pessoas, acalmar as pessoas só soprando. Mas lembrando que todos nós, quando a gente dá um abraço, quando a gente dá um beijo, quando a gente envolve com amor uma pessoa que a gente ama, né, às vezes até só por pensamento, a gente tem esse poder de acalmar o outro. E aí o objetivo disso é esse tipo de tratamento é feito no plano espiritual, mas a ideia é que isso se expanda, né? À medida que nós, como humanidade, nos tornemos indivíduos melhores, né? E era isso que eu tinha para comentar com vocês. Alguém quer fazer algum comentário agora a respeito desse sopro? O que foi que mexeu mais com vocês? Tem mais uma coisa que eu não coloquei no slide que eu queria comentar, que é a disciplina, né? Você vê que eles estão lá conversando, compartilhando ideias, estão lá preocupados com a tempestade. Tem o caso aí dele falar do carro, isso aí a gente já viu nos livros, em outros livros de André Luiz, que o que a gente tem aqui na Terra é simplesmente um espelho, um reflexo do que já existe no plano espiritual. Então o carro não deve ser uma novidade tão grande pra gente, né? Mas o que eu achei interessante foi a importância da disciplina da Ismália. Ela tá todo mundo conversando, aí fala, não, então a gente pode ajudar na Terra, mas pode ajudar aqui, trabalho está em qualquer lugar. E aí chamando a nossa atenção, trabalho está em qualquer lugar, trabalho está no seu lar. Quando você trata os outros com carinho, com atenção, com respeito, com amor, isso tudo é trabalho. Né? Você não precisa estar num centro espírita, não precisa estar dando comida para quem está passando fome, você não precisa sair muitas vezes do seu círculo se você não tiver oportunidade. É claro que se a gente tem oportunidade, a gente deve fazer isso. Mas a gente pode ajudar em qualquer lugar, que essa mensagem é muito importante, né? Então, para a gente fazer uma avaliação de como é que está a minha disposição, porque como a gente viu, esse ajudar é através do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas palavras, dos meus atos. Isso tudo vai influenciar o ambiente que está ao meu redor. E aí ela fala, tá na hora dos trabalhos. E aí todo mundo, pumba, para. Né? Então a gente lembrar disso, da seriedade desse compromisso com Jesus, porque muitas vezes a gente acha que porque a gente está voluntariando no centro espírita, porque isso aqui é um curso virtual do centro espírita, é gratuito, eu não tenho que ter responsabilidade, eu não tenho que ter disciplina. Não, eu tenho, meu compromisso é com o plano espiritual. A gente sabe que tem aí hoje, sei lá, 7 participantes, contando a Manu e eu, encarnados. E quantos desencarnados estão aqui? Porque a gente não está sozinho nesse encontro. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. A gente está no capítulo 19, os mentores estão vendo a nossa serenidade, a nossa boa vontade, o nosso desejo sincero de aprender, aí, como a Cláudia tinha falado. Então o apoio está aqui, a sustentação está aqui, a presença está aqui. Então significa que eu posso chegar atrasada, que eu possa resolver, não, eu vou cancelar porque eu tenho um compromisso? Então a gente lembrar dessa disciplina, não só durante o trabalho, mas principalmente de preparação, né? De como é que eu estou agindo com a responsabilidade que foi me dada às mãos, né? E é isso, eu vou parar de falar para vocês poderem comentar um pouquinho. Quem quer comentar primeiro? Bom, já que o pessoal está pensando, eu queria falar só uma coisinha que me chamou a atenção, no sentido de que essas pessoas que estão, aqueles espíritos que estão realizando o trabalho, eles tiveram uma longa caminhada até o ponto, até o momento em que eles chegaram, né? Naquele momento. Então eu fico pensando a respeito da gente, né? Nós precisamos de dar o primeiro passo. E eu acredito que seja muito em cima dessa reforma que você citou.
Porque como é que eu vou me sentir preparada para eu poder doar alguma coisa para alguém, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não estou apta a perceber as minhas próprias ações, as minhas escolhas e decisões, as minhas palavras, né? A gente sabe que o verbo tem energia, o olhar tem energia. Jesus utilizou tudo isso, né, na vinda dele aqui. Então que nós pensemos com muito carinho, né? Na nossa família, por exemplo, eu tenho a alegria de perceber que, assim, alguns familiares, quando eu era mais jovem, utilizavam de palavras chulas e hoje eles já entenderam que isso não leva a nada. Então, vamos observar o nosso vocabulário, vamos ver o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, porque a gente vai estar, né, colaborando para que esse environment, para que esse ambiente onde eu vivo, eu respiro e eu converso, me ajude a inspirar, a absorver coisas boas, e o meu corpo, as minhas células vão se acostumar com tanta coisa boa que eles vão também colocar para fora o bem, o bom, o belo, o amor, né? Então, era isso que eu queria comentar. Nossa, isso que você falou é muito importante, né? No capítulo anterior estava falando, né, de como o pensamento dos encarnados influi na crosta toda do planeta, tá? De cada um de nós. Quanto mais na nossa casa. Então, se eu tô de cara feia, mal-humorada, se eu fico xingando, reclamando, até às vezes, muitas vezes eu nem falo, mas eu tô naquele estado de evolução, de azedume. Gente, a gente está contaminando a nossa casa. A gente está prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está criando o nosso inferno pessoal íntimo, mas a gente também está colaborando para o inferno, entre aspas, né, coletivo. Isso da gente estar atento, como você falou, Cláudia, aos nossos comportamentos, eu percebi isso na mudança que eu tive que fazer em relação à minha alimentação. Então é interessante como quando a gente está prestando atenção no que está entrando pela boca, né? No meu caso, por um motivo médico, você fica tão mais consciente de, puxa vida, nesse momento eu estaria comendo um cupcake, agora eu estou tendo que comer uma cenoura. Nesse momento eu estaria tomando um frappuccino do Starbucks, eu estou tomando um café sem açúcar. Uhum. E muito interessante de perceber, eu não tinha essa consciência do que entrava pela minha boca. Até eu ter que fazer a dieta do jeito que eu tive que fazer. Então, da mesma forma que a gente entra nessa dieta alimentícia, a gente tem que se esforçar a entrar numa dieta espiritual, né? De qual é a qualidade de pensamento que eu tô tendo, que tipo de palavra que eu tô usando, quais são os meus atos, né? Qual é o meu comportamento, que tipo de pessoa eu sou? Sou uma pessoa agradável, que as pessoas ficam felizes, ou eu sou aquela pessoa que está sempre reclamando, vítima da situação, emburrada, a vida é difícil? Quem sou eu? Quem mais quer comentar? Ana, essa parte da disciplina que tu bem colocou, né? E aí toca justamente nessa questão da alimentação, dos nossos pensamentos, o que vai refletir nas nossas ações, de fato tocou muito comigo, porque eu sou literalmente uma formiga, né? Com açúcar e eu tenho procurado realmente essa diminuição, tenho sentido a diferença grande, a gente sabe que sim, e a gente fica leve, né? A gente sabe que é um instrumento, o corpo é o nosso instrumento, é o nosso templo, e que a gente tem que zelar por ele, né? Para poder viver muito tempo ainda a nossa encarnação, né? Essa bênção que é a encarnação. E um outro detalhe também nessa disciplina que vai fazer com que a gente já consiga estar entrando nesse trabalho aí da reforma íntima e auxiliar o nosso próximo, quanto à questão assim de é muito fácil quando a gente está ali com aqueles, como tu exemplificou no início, né? Aqueles que a gente ama, aí tu exemplificou muito bem a questão do filho. Aí eu fico pensando, né? Essa disciplina ela é tão importante, essa vigilância que ela tem que ser mantida,
porque a gente vai de encontro aos necessitados também, né? Como a Cláudia colocou, como que a gente vai se preparar para emprestar o nosso ouvido para aquela pessoa que está ali totalmente desesperada por alguma situação difícil, ou aquele desafeto, aquela pessoa que às vezes não dessa encarnação, mas de outra, a gente sabe que não gosta da gente gratuitamente, e aí a gente precisa usar esse sopro, vamos dizer assim, essas palavras, né, de amor com essas pessoas, porque Jesus, inclusive, ensinou isso, né, que a gente amasse os inimigos. Então eu vejo assim que essa disciplina ela é muito importante, porque desafia, né, a que a gente é um desafio para todos nós exercitarmos esse trabalho junto com aqueles que são, né, menos assim, estão menos ligados a nós e às vezes apresentam dificuldades muito grandes, que tanto pode ser nós também, né, levando dificuldade para alguém, pela nossa ainda falta de transformação interior, mas e aqueles que nos trazem, né, esse desconforto, porque eu sempre digo, lidar com aqueles que nos amam, isso não tem muito mérito, né, porque é uma coisa natural já, mas o difícil é justamente aquelas pessoas que gratuitamente não gostam, e a gente também tem que utilizar desse bom pensamento. Hoje até essa semana, do final de semana até hoje, o dia do estudo, foi justamente uma frase que eu falei, né? Isso é de uma situação que a gente estava vivendo, e aí eu disse, olha, esse é o típico exemplo do oferecer outra face. Jesus fala, né? Que não é revidar o mal, que não é se aborrecer com aquela contrariedade que a pessoa apresentou. E eu vejo que é por aí, assim, que é um exercício diário para adquirir esses hábitos. E se a gente for pensar, esse exercício diário é tão difícil, porque se a gente falar, aí você falou do negócio do açúcar, né? Que eu também sempre fui uma formiga, até ter que mudar. E aí a gente, quando a gente está atento, né? Você perceber o esforço que é para a gente conseguir cortar um hábito. A medicina fala que demora 90 dias para a gente conseguir criar um hábito, seja ele qual for, né? Então, até chegar aí, realmente é complicado. Seja o hábito de fazer ginástica, seja o hábito de usar as palavras boas, como aí a Cláudia estava falando, seja o hábito de, por exemplo, dar outra face, de ter paciência, de não revidar. Então, a gente tem essa consciência, né? Tá atento que é um exercício contínuo, desgastante, né? Como se fosse uma maratona. A gente está treinando para poder correr uma maratona. E você não adianta você treinar uma vez por semana para correr a maratona, porque você não vai ficar pronto. Quem está treinando para fazer uma coisa difícil tem que treinar todo dia, tem que gastar horas, né? Então, como é que a gente está fazendo com a nossa reforma íntima, né? Com aquilo que sai de dentro de nós para fora, né? Qual é o tipo de exercício de preparação de maratona que a gente está fazendo, né? É verdade. Quem mais quer comentar? Tá todo mundo pensando como é que vai fazer. É verdade, esse capítulo pegou bem na disciplina ali, que até me fez lembrar do Emmanuel, né, falando pro Chico, disciplina, 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 englobando tanta coisa, nossa. Eu acho que essa parte de todas nós aí, sendo voluntárias, trabalhadoras no centro espírita, essa conscientização da responsabilidade da gente como trabalhador espírita é um tema muito falado, muito ouvido, pouco aplicado. Eu acho que é importante a gente repensar nisso no nosso comportamento, no nosso comprometimento com Jesus. A gente fica achando que está fazendo isso por Jesus e, na verdade, está fazendo isso com a gente mesmo. A gente assumiu o compromisso quando estava no plano espiritual. Nós vimos aí nos primeiros, 13 capítulos, um monte de histórias aí de outros médiuns que acabaram falhando. A gente viu o Aniceto, acho que falando que milhares vêm e que um número ínfimo consegue voltar com algum tipo de sucesso. Então, que lado que a gente quer estar, né?
Então, se a gente acha tempo para tantas coisas, será que a gente está achando tempo também para as coisas certas, né? Não para o resultado imediatista, mas para aquilo que realmente a gente vai levar quando for embora daqui, né? Ana, eu lembro também nessas tuas palavras sobre o compromisso espiritual que a gente abraça, sem, é claro, levar para o lado do militarismo, né, de ser, mas é muito sério mesmo. Eu sempre bato nessa tecla do quanto é sério, do quanto a espiritualidade superior, ela não vai se valer de reuniões que sejam frívolas, de reuniões que não estejam realmente imbuídas de sentimento, como a Cláudia colocou no início ali, sincero de aprender, né? E a disciplina com horário. Até me lembra assim a questão profissional. Se a gente tem aquela disciplina para ganhar o nosso pão de cada dia e evita faltar e se compromete, imagina com relação ao pão espiritual, que é o que mantém o equilíbrio para as outras coisas acontecerem, né? Tu tem que estar com as duas asas sempre equilibradas, né? A sabedoria da parte moral e a inteligência, que vai te trazer justamente o sustento, né, para te manter encarnado. Mas é muito importante a tua colocação aí sobre essa questão do comprometimento real, sério, né? E a gente lembrar que a gente não está fazendo favor para ninguém, né? Então, eu tá fazendo caridade, eu tá indo no centro, eu tá facilitando esse estudo, eu não estou fazendo favor, não é para Maria, para o José, para o João, para o Jazzy, não. Na verdade, eu tô trabalhando na minha própria reforma íntima, porque toda vez que a gente tem que estudar, seja que a gente trabalha, que a gente se prepara para ir para o centro espírita, a gente está limpando o nosso vaso, né, espiritual. Eu escutei uma historinha muito boa. Acho que foi você que contou, Regina, do cano que... Acho que foi a Cecília, né? Foi a Cecília. Foi a Cecília na palestra, hein? Isso. Então tem o cano sujo, né? Bom, vai uma pessoa conversar com o Divaldo e fala, então, Divaldo, eu estava lá de dirigente, tal, do centro, mas eu sou muito imperfeito, eu tenho muito defeito, eu não consigo fazer isso não. Aí o Divaldo falou assim, vira para ele e falou assim, meu filho, então, como é que a gente limpa um cano sujo? Com água. Pois é, com a gente é a mesma coisa, né? Então a água limpa, essa pureza do amor de Jesus, tanto vai cair em cima da gente que pela repetição, uma hora a gente aprende. Mas o fugir, né, o não ter responsabilidade, não vai ajudar a gente a mudar. O nosso cano vai continuar sujo, porque todos nós sabemos que o nosso cano já vem aí, ó, né? De milênios aí, colocando mais sujeira do que água. Então tá na hora, todos nós somos trabalhadores da última hora, isso não é novidade para ninguém, né? E isso não é uma desvantagem, na verdade é uma oportunidade muito grande que a gente tem de agarrar com as duas mãos, né, com unhas e dentes, a chance que a gente está tendo de renovação moral. Porque nessa transformação que a Terra está passando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, para estar no planeta de regeneração, está passando por um filtro, né? Os espíritos estão sendo selecionados. A gente está ouvindo que espíritos de uma escala evolutiva melhor estão vindo. Então, sejam espíritos de Sirius, sejam espíritos que estão vindo de Júpiter, estão vindo para cá para ajudar a evolução do planeta. E à medida que eles vêm, esses que estão ainda numa faixa vibratória atrasada, eles, pela afinidade vibratória, eles vão ser levados para um outro planeta. Então a gente está tendo uma chance única. Então aproveitar essa reencarnação, lembrar de que a quem mais foi dado, mais será pedido, que o fato da gente ter esse conhecimento, isso é talento na nossa mão, né? Para quem não lembra da parábola dos talentos, procura no Evangelho.
A gente lembrar que a quem mais foi dado, mais será pedido. Que a gente que tem esse conhecimento é que a gente precisa colocar em prática. Não é pegar o talento e esconder embaixo do tapete. Né? E é isso. São 8 horas, está na hora da gente encerrar. E Regina, você faz a prece para nós, por favor? Faço, Ana. Então, nesse momento, nos resta agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos envolve nesse dia de estudos mensageiros. Pedindo, Senhor, que possa nos fortalecer na humildade, na coragem, no bom ânimo, para que a gente possa aplicar esses ensinamentos que nos chegam como bálsamo, Senhor, como essa grande oportunidade de colocar no Senhor a bandeira da fraternidade, a bandeira, Senhor, da paz, do amor universal, auxiliando a todos aqueles que estiverem em nossa volta, sejam encarnados ou desencarnados. Te agradecemos, Senhor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.